pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre uma das principais sociedades que se organizaram na chamada Antiguidade Oriental, ou seja, os hebreus. Na verdade, os hebreus, que eles têm toda uma importância histórica, religiosa, para a sociedade ocidental, principalmente para a atual sociedade latino-americana e, de uma forma mais específica, para a nossa sociedade aqui no Brasil. Afinal de contas, nós temos o cristianismo, que é uma religião predominante em nosso país, apesar da Constituição Brasileira de 88 oficialmente mostrar que o Estado é um Estado laico, mas observe que nós temos o predomínio do cristianismo, que se manifesta aí através do catolicismo e através de uma série de outras igrejas evangélicas. Então, o cristianismo ele está presente e o cristianismo, na verdade, ele é uma herança da religião hebraica judaica. Então, quando você fala do cristianismo hoje, você está falando de um monoteísmo, porque o cristianismo ele tem uma característica monoteísta, e esse monoteísmo ele vai herdar da religião hebraica judaica. Então, observe que os hebreus eles têm, na verdade, uma importância histórica muito grande no campo religioso, principalmente por conta da forte influência que nós temos na nossa sociedade do cristianismo. É importante observar na história dos hebreus, na verdade, para quem gosta de fazer aquele movimento bíblico, de leitura bíblica, é importante observar principalmente que a história dos hebreus ela está presente ali nos primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Se você pega, por exemplo, Gênesis, que é o primeiro deles, você já começa a observar a história hebraica a partir de Gênesis. A história dos hebreus, politicamente falando, é uma história onde eles irão se organizar a partir de 3 modelos, politicamente falando. Ou seja, eles têm 3 formatos de organização política. No primeiro momento, você vai observar a presença dos patriarcas. A organização dos patriarcas é a primeira forma de organização política dos hebreus. Depois, eles se organizam através dos juízes. Os juízes, na verdade, é uma outra forma de organização política dos hebreus. E nós temos a monarquia. A monarquia é também uma forma de organização política desses povos. Povos que, na verdade, têm origem semita. Quando você fala dos povos hebreus, você está falando de povos de origem semita, que inclusive segundo a narrativa bíblica, se nós formos buscar a narrativa bíblica, esses povos eles teriam se estabelecido no território de Canaã, a chamada Terra Sagrada, tá? Teriam se estabelecido em Canaã por meio de Abraão. Abraão que faz parte do patriarcado. Abraão faz parte da primeira forma de organização política dos hebreus, que é o patriarcado. Então, esses povos de origem semita teriam se estabelecido no território de Canaã, através de Abraão. Observe que a história hebraica é uma história que ela é marcada por migrações. Nós temos processo migratório. Uma parte dos hebreus, por exemplo, migraram para o Egito. Nós temos uma história marcada por um processo de migrações. É uma história também marcada por disputa de territórios. A história hebraica você terá disputa de territórios. Os hebreus, quando eles saíram do Egito, eles disputaram territórios, principalmente com os cananeus e filisteus. E a história hebraica é uma história marcada também por conquistas. Ou seja, os hebreus eles foram dominados, eles foram conquistados, o que acabou provocando, evidentemente, o processo do que nós chamamos de diásporas.
né? Eles praticaram, evidentemente, eles acabaram se envolvendo em diásporas, né? Na medida que eles vão sendo conquistados por diversos povos, né? E acabam fugindo, então existe um processo de diáspora, né? A fuga, evidentemente, leva a esse processo de diáspora na história dos hebreus. Os hebreus que vão ser dominados pelos persas, o segundo império da Babilônia, os hebreus que vão ser dominados ali pelos romanos, e você tem uma história marcada também, não apenas por conquistas de territórios, por êxodo, né, por processo migratório, mas você tem também uma história marcada pela questão que envolve a chamada diáspora hebraica. Uma outra coisa importante quando você observa a história hebraica é que, como nós acabamos de falar, ela é uma história que a força da tradição religiosa judaica cristã na formação do Brasil. Quer dizer, parte da história dos hebreus, inclusive, é narrado pela Bíblia, como nós acabamos de falar, principalmente os primeiros 5 livros, tá? É o livro considerado sagrado dos cristãos. Então, uma história muito presente na sociedade brasileira, principalmente por herdar o monoteísmo da religião hebraica judaica. O monoteísmo no cristianismo, presente no Brasil, é o monoteísmo, né? O monoteísmo cristão acaba sendo um monoteísmo que vem de uma tradição ali hebraica judaica. Observe que, por exemplo, um dos principais documentos que nós temos como referência para falar, principalmente nos primeiros momentos da história dos hebreus, é a Bíblia. A Bíblia que, na verdade, ela é um documento, né? Ela é uma fonte. Nós olhamos a Bíblia como um documento, como uma fonte. Evidente que nós estamos falando aqui como historiador. Como cristão, o nosso olhar é muito maior. O nosso olhar é um olhar de fé, é um olhar de livro sagrado. Mas se nós formos olhar como historiador, então, como historiador, a Bíblia é um documento que mostra, evidentemente, a história dos hebreus, conta parte da história dos hebreus. Tanto prova que nós, historiadores, olhamos a Bíblia como uma fonte histórica, né? Ela não deixa de ser uma fonte histórica. Isso não significa, e é bom deixar isso bem claro, do ponto de vista do documento histórico, do ponto de vista da fonte histórica, o fato da Bíblia ser um documento, ser uma fonte, né, não significa dizer que tudo que está ali é uma verdade histórica absoluta. Os historiadores, na verdade, eles realizam um trabalho de apreciação para comprovar a veracidade dos principais acontecimentos, dos principais fatos, os eventos que estão presentes na Bíblia. Ela é um documento histórico, ela tem uma importância muito grande para os historiadores, mas os historiadores não consideram a Bíblia como uma verdade histórica absoluta. É preciso observar que algumas passagens bíblicas que vai nos mostrar a história dos hebreus, elas são entendidas como míticas. Nós temos algumas passagens míticas e, na verdade, elas não são necessariamente verdades e acontecimentos históricos. Você tem elementos míticos em alguma dessas passagens bíblicas que vai nos mostrar a história dos hebreus. Observe que essas considerações, inclusive, elas são parte do ofício dos historiadores. Uma vez que, a partir da modernidade, os historiadores utilizam vários métodos para comprovar esses acontecimentos que existem na Bíblia. É lógico, isso é dentro de uma compreensão histórica, queremos dizer, dentro de uma compreensão histórica. É lógico que muitos historiadores são cristãos, como é o nosso caso. E muitos historiadores cristãos, o olhar deles para a Bíblia é um olhar muito mais do que um documento, por mais que não seja um documento considerado uma verdade
impreterível, principalmente por algumas características místicas que ela vai carregando. Mas nós consideramos, evidentemente, um livro de extrema importância para a nossa fé como cristão. Ok? Observe que os hebreus, inclusive, eles começam a registrar a sua história, a história hebraica, ela começa a ser registrada, né, somente depois que o povo mais poderoso, né, que eles se tornaram o povo mais poderoso de Canaã. A partir do momento que eles se tornam o povo mais poderoso de Canaã, é que eles começam a fazer os registros escritos da sua história. Sendo assim, o que vai se observar é que muitos relatos foram feitos a posteriori, ou seja, foram feitos depois de quando o fato aconteceram. Muitos dos relatos da história hebraica é feito depois. Nós estamos falando de relatos escritos. São feitos depois. Muito depois que esses eventos teriam acontecido. Por isso, a história é importante tratar os relatos históricos da Bíblia com certas ressalvas. Principalmente por conta de você não ter um registro escrito dessa história hebraica. Antes você tem memórias, você tem oralidade, mas você não tem um registro escrito. Então, é por isso que é importante observar algumas ressalvas. Os historiadores, evidentemente, fazem isso. A Bíblia, ela é um documento importante no estudo da história hebraica. Ponto final. Não se discute isso. Os historiadores consideram a Bíblia como um documento extremamente importante na história dos hebreus. Mas não é a única fonte de estudo. A Bíblia não é a única fonte de estudo que vai nos mostrar, ou vai mostrar para a história dos hebreus. Os historiadores, quando trabalham a sociedade hebraica, os historiadores eles vão, inclusive, confrontar o que está escrito na Bíblia com outros documentos, com outras fontes, como, por exemplo, vestígios arqueológicos, ou até mesmo registros feitos por outros povos. Existem outros povos que os hebreus acabaram, na verdade, se mantendo presente, ou convivência. Né? Os hebreus conviveram com diversos povos, chegaram a migrar, chegaram a ser escravizados, então eles convivem, eles dominaram, eles convivem com diversos povos. Então os historiadores eles vão buscar a história hebraica também nos registros feitos de outros povos em relação à vida dos hebreus, assim como os vestígios arqueológicos. O que não significa dizer que a Bíblia não é um documento importante. Pelo contrário, a Bíblia, na verdade, com certeza, é um documento importantíssimo na história dos hebreus. Então, nem por isso os historiadores deixarão de buscar outros documentos. Ok? Até como uma forma de quê? Uma forma de ratificar, evidentemente, o que está ali na Bíblia. Com relação à presença, à migração dos hebreus ao Egito, uma parte deles migraram para o Egito, eles chegaram ali no Egito por volta de 1700 a.C. Esse processo migratório dos hebreus para o Egito teria ocorrido por conta da escassez de alimentos e até mesmo a necessidade de buscar terras férteis. Esses dois fatores teriam sido fatores essenciais nessa corrida migratória de parte dos hebreus para o território egípcio. Na verdade, inicialmente, os hebreus, quando chegaram no Egito, eles mantiveram boas relações. No primeiro momento, você observa boas relações entre os hebreus e o Estado egípcio. Ou seja, você tem relações amistosas, até por conta da boa relação que os hebreus tinham com os chamados os povos Ixos. Os Ixos que haviam ocupado o Egito. Então, nesse momento que os Ixos estavam no Egito, é que você teve a migração hebraica. Então, pela boa relação entre os hebreus e esses povos, então, no primeiro momento, você vê relações amistosas. Só que, na verdade, os Ixos, eles foram expulsos do Egito. E a partir da expulsão dos Ixos do Egito, o que vai se observar
que o Estado egípcio ele vai acabar escravizando os povos hebreus. Os hebreus acabaram sendo escravizados, tá? Principalmente após a expulsão dos Ixos. E aí é que nós temos a história de Moisés. O Moisés, o libertador, né? O Moisés que basicamente irá atravessar o famoso Mar Vermelho. Né? O Moisés que irá pegar o povo hebreu, tirar da escravidão e, evidentemente, levar esse povo de volta para Canaã. É o famoso êxodo hebraico. A retirada de Moisés do Egito, dos hebreus, é considerado como êxodo. Inclusive, o retorno a Canaã contou com um breve período, né, no momento que eles retornaram a Canaã, contou com um breve período que os hebreus viveram como nômades. Eles acabaram, nesse retorno, vivendo como nômades na chamada Península do Sinai, né? Região, inclusive, ocupada por cananeus e filisteus, onde, inclusive, eles disputaram essas regiões com esses povos, né? Realizando uma campanha de conquistas desses territórios que estava aqui em posse dos cananeus e filisteus. Isso logo após a saída deles do Egito, com a libertação de Moisés, em busca, evidentemente, de Canaã. É lógico que, como nós falamos, a história política hebraica é uma história marcada pelos patriarcas, pelos juízes e pela monarquia. E quando se fala de um dos principais momentos da história política hebraica, com certeza é a monarquia hebraica. Inclusive a transição dos juízes para a monarquia, ela vai nos mostrar que o último juiz hebreu teria sido Samuel. Samuel teria sido o último juiz hebreu. E que ali por volta do final do século XI a.C., Samuel decidiu organizar a monarquia, não é? Decide organizar a monarquia, certo? No momento que se tem enfraquecimento de assírios e egípcios. Inclusive o enfraquecimento desses povos egípcios e assírios, certo? E de outros povos que geralmente colocavam os hebreus sobre ameaças, como os chamados amonitas, os moabitas e até mesmo os filisteus, o enfraquecimento desses povos que ameaçavam os hebreus, né? No meu caso, principalmente de filisteus, e até mesmo os amonitas, moabitas, assírios e egípcios, com o enfraquecimento desses povos, a gente observa um momento de estabilidade na história política hebraica a partir da organização da monarquia. Porém, é preciso observar que os tempos das conquistas militares, eles foram realizados principalmente pelo rei Saul. Saul, na verdade, foi um dos principais monarcas, um dos principais reis da chamada história hebraica, onde o tempo de Saul é o tempo de diversas conquistas militares. Embora o que a gente observa que a grande conquista militar dos hebreus tenha sido realizado na época de Davi, no reinado de Davi, na monarquia de Davi, que é apontada como uma das principais monarquias, tá, da história da realeza hebraica. Então, Davi foi o momento onde se tem o maior número de conquistas. Observe que por volta aí do ano 1000 a.C., a cidade de Jebus, através da campanha militar, ou até mesmo por meio de um golpe político, de um golpe palaciano, ela foi, evidentemente, conquistada por Davi. Atualmente, essa cidade, conhecida cidade de Jebus, quando se fala cidade de Jebus, está se falando da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, hoje conhecida com esse nome, vai ser uma das principais conquistas do reinado de Davi. Né? Por isso que se diz que a monarquia teria sido uma das principais fases políticas, pelas conquistas militares, principalmente de Saul e, acima de tudo, de Davi, que teria conquistado a cidade de Jebus, que hoje se chama Jerusalém. Ok, galera? Beleza? Então, essa é a história
dos Hebreus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!